Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Hoje a nossa conversa aqui é sobre storytelling. Como contar boas histórias e a importância de saber criar boas narrativas em apresentações de projetos. E para somar com a gente neste assunto, eu convidei um cara incrível. Ele atua como CEO e professor na escola PM3 e possui anos de experiência em gerenciamento de produtos digitais. Salve, salve, Rafael Farinazzo. Olá pessoal, olá Luan, prazer estar aqui. Já acompanhava o podcast, agora eu vou poder fazer parte dele. Obrigado pelo convite. Valeu, Farina. Eu que agradeço aí pela oportunidade de você estar participando aqui com a gente. Eu sempre digo pra galera que nos ouve que cada papo que eu tenho aqui é uma aula, né? Então, às vezes eu não faço tantos cursos por conta de criar os podcasts, mas toda a troca que eu tenho aqui eu aprendo muito com cada convidado. Eu tenho certeza que com você não vai ser diferente, principalmente de um tema tão interessante e importante que faz parte do nosso dia a dia como profissionais que atuam aí com produtos digitais, designers e etc, que é a questão do storytelling, né? Mas antes de mergulhar aí, eu queria pedir pra galera que tá nos ouvindo aí, deixa o seu like, se você está ouvindo na plataforma, principalmente do Spotify, tem as estrelinhas, e quando você dá 5 estrelas, ajuda a impulsionar cada vez mais os nossos conteúdos que a gente cria por aqui. Lembre-se também de pegar o link deste episódio e compartilhar com mais pessoas. O pessoal, às vezes, né, Farina, compartilha meme, um monte de coisa, um monte de besteira, compartilha um link de um conteúdo bacana que a gente tá fazendo aqui, que é de graça, e você manda aí nos grupos de Telegram, WhatsApp. Se você compartilhar por lá no LinkedIn também, pode me marcar lá, Luan Matheus, marca o Farina por lá também, que a gente quer saber qual que é a sua opinião sobre a troca que a gente teve aqui a respeito de storytelling. E galera, eu quero aproveitar que o Farina está aqui com a gente, que ele vai compartilhar um pouco sobre a comunicação, que é uma habilidade importante para quem trabalha com produto, e compartilhar para vocês uma oportunidade nunca vista antes, a maior Black Friday da história da PM3. Se liga, são 8 formações completas em gestão de produto, design, growth, dados e muito mais, com uma condição que você não vai ver de novo. E sabendo que o mercado de produto é tão mutável, você não pode parar no tempo. Então, se você quer aprender com os melhores profissionais do mercado, acesse agora o link do grupo VIP que está na descrição deste episódio para receber em primeira mão essa oferta incrível da PM3. E Farina, conta pra gente também um pouquinho a respeito da sua carreira. Como que você começou aí na área? Como é que você mergulhou aí a respeito de produto, essa parte de gerenciamento e tudo mais? E depois, por que você gostou tanto desse tema de storytelling, né? E pra quem não sabe, eu convidei o Farina aqui com esse tema porque eu assisti o curso que ele fez lá da PM3 e eu achei muito legal os tópicos que ele abordou, a forma como ele explica. Eu achei bacana e eu acredito que é um conteúdo super relevante aí pra galera que tá nos ouvindo aí. Então, se puder falar um pouquinho a respeito da sua carreira aí, vai ser bacana. A minha carreira começa... Eu fiz marketing, né? Me formei em marketing e fui trabalhar em agência de publicidade como redator. Eu gostava de escrever, sempre gostei de escrever, sempre gostei de livros. E aí eu fui trabalhar como redator. Descobri como redator que se você gosta muito de escrever mesmo, o que você menos faz como redator é escrever coisa autoral. Porque você tem um briefing, você tem um tom de voz para seguir, então nem mesmo o meu tom de voz eu podia usar, porque tem o tom de voz da marca. Você é praticamente um ghostwriter, né? Que é aquela pessoa que escreve o livro assinado por outro, só que na publicidade. E aquilo me frustrou bastante. E não só, eu descobri também que eu nem era tão bom assim como redator dos outros, tá? Eu achava até que eu escrevia bem para mim mesmo, me comunicava bem, mas quando eu fui ver mesmo redação publicitária, falar no tom de voz da marca, criativo, etc., eu percebi que eu não era muito bom naquilo, decidi que eu ia abandonar aquela profissão, só não sabia muito bem o que eu queria fazer. E aí, nessa época, eu dividia apartamento com um grande amigo meu, que é programador, e ele era freela de programação e, assim, estava pensando em se estruturar para abrir uma empresa. Numa dessas conversas, a gente decidiu criar uma empresa de software, uma software house. Tinha algumas ideias de produto já, mas não fazia ideia do que era gerenciamento de produto. A gente não sabia nem naquela época que era possível levantar capital de investidor, por exemplo, né? A gente achava que a empresa tinha que ficar dando lucro desde o começo, né? Olha que ideia antiquada, né? Hoje em dia, enfim, parece que voltou para moda essa ideia. Mas a gente começou com a empresa e aí eu me apaixonei por software, no geral. Assim. Dali em diante, passei por projetos, por operação, sempre descobrindo quais eram as carreiras que existiam. Pensei que eu abri essa empresa em 2010, então realmente faz muito tempo, não tinha muita literatura sobre o tema. E aí eu fui transitando por essas carreiras,
até encontrar produtos já em 2013, provavelmente, quando eu fui ser Product Owner, e nem sabia direito o que fazia um Product Owner também, fui descobrindo na prática, e descobri e falei, não, é isso aqui que eu gosto de fazer, e foi onde eu fiquei para sempre, e essa habilidade aí de storytelling sempre teve permeando minha carreira, desde quando eu era redator, tinha que contar uma história de outras pessoas, depois quando você empreende, você conta a sua própria história, porque eu vendia, eu era a pessoa que vendia os softwares, que ia falar com o cliente, etc. E a partir daí sempre vi, antes até de conhecer o termo storytelling, sempre vi a necessidade ao longo da minha carreira de traduzir para os outros o que eu estava sentindo, pensando de uma maneira que os outros entendessem. Para mim essa é a essência do storytelling. Tem mais, né, do que isso, mas acho que a essência é você conseguir ser um bom tradutor de si mesmo. E quando você montou, então, a empresa aí com o seu amigo, essa software house, você ainda estava na faculdade? Você estava cursando no meio da faculdade ou você já tinha terminado? Já tinha terminado, eu me formei em 2006, então eu fiquei um tempo mesmo como redator. Fiquei 2 anos de estágio e mais 2007, 8 e 9, então foram 5 anos de redação. E aí lá para fevereiro, março de 2010 que a gente abriu a empresa. Então já tinha um tempinho de formado, um tempinho de carreira. Eu insisti bastante antes de decidir que não era o que eu queria, né? E aí vocês começaram porque vocês já tinham clientes para fazer? Ou vocês começaram e falaram, vamos começar, e a gente sai captando? Vocês já faziam alguns projetos freela e resolveram se juntar para começar de fato ali o negócio? Ele tinha clientes, né, de freela, que para mim era mais confortável, não era muito, obviamente. Ele sozinho já não tirava muito dinheiro para ele, imagina chegar com um sócio e ter que dividir, né? Tanto que a gente nem dividiu meio a meio, assim, a sociedade. Ele era majoritário por conta disso, né? Ele já trazia muito mais coisa para mesa. E aí, como eu tinha bastante conhecimento de agências, o primeiro cliente que eu fui atrás foi agência, né? Muita agência na época fazia site, fazia pequenos sisteminhas para os seus clientes. Naquela época era muito comum o cliente procurar a agência e falar, já que vocês fazem meu site, eu preciso de um sistema que faça isso, isso, isso. E aí eu ia nessas agências oferecer, falar, quando você pegar esse tipo de serviço, eu já sei que você está terceirizando porque você não faz isso dentro de casa, faz com a gente. E aí a gente trouxe alguns clientes dessa forma. Pô, muito legal, cara. E como que você define a questão do que é storytelling para você, assim, se você colocasse em suas próprias palavras, assim? Existem vários conceitos que diz, né, a questão do que é storytelling, contar história, narrativas, etc. Mas você, Farina, como que você define o que é o storytelling, principalmente na questão dentro do âmbito profissional? Que a gente sabe que dá para aplicar o storytelling em várias áreas, mas dentro do campo profissional, assim, para as pessoas que principalmente são designers, ou PMs, POs, até galera de tecnologia também, enfim, que trabalha com essa questão do produto ali. O que é o storytelling de fato, assim? Eu vejo muita gente, às vezes, confundir, achar que storytelling é quando você vai apresentar um produto, por exemplo, você fala assim, eu vou contar para vocês a história da Maria. A Maria tinha uma dificuldade, aí veio o nosso produto e resolveu isso. E isso é só uma das técnicas possíveis, uma das formas possíveis de contar uma história, né? Contar uma história não quer dizer que você está contando uma história de ficção, não quer dizer que você é o Machado de Assis e escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você pode contar uma história real, você pode e deve contar uma história real, principalmente quando você está conversando com o público, né, no ambiente de trabalho. Então, para mim, é essa habilidade de traduzir o que você está pensando, né, traduzir o que você sentiu, traduzir as suas impressões, né, expressar suas impressões, né, tem uma definição acho que é Benedetto Croce, e ele fala que a arte é a expressão de impressões, e eu acho isso maravilhoso, porque você teve impressões e você quer expressar isso para uma outra pessoa de uma maneira que ela ou tenha impressões iguais às suas, ou no conceito de que é uma obra aberta, seja lá que tipo de impressões ela vai causar nas outras pessoas, mas a grande maioria das vezes a arte existe uma intencionalidade, e eu acredito que storytelling é a mesma coisa, você tem uma intencionalidade, de alguma forma você quer traduzir para outra pessoa o que você pensou de uma maneira que ela entenda, né? Principalmente no contexto profissional, você não pode deixar a interpretação muito aberta, você precisa que a pessoa entenda algo parecido com o que você entendeu. Então repara que é um conceito muito amplo, né, e que tem diferentes técnicas, né? Eu poderia pintar um quadro, poderia fazer uma escultura, poderia escrever um livro, poderia, enfim, no fim das contas, não deixa de ser um conceito muito próximo do que eu acredito que é a arte, tá?
com a diferença de que, no contexto profissional, muitas vezes você está expressando um racional e não impressões especificamente, não emoções, não sentimentos, embora você possa, sim, como recurso, usar emoções e sentimentos também quando você está contando uma história. É muito, muito, muito amplo mesmo. Ele praticamente se confunde com o conceito de comunicação, né? Se você for pensar bem, os primeiros pictogramas nas cavernas lá era storytelling, né? Ó, encontramos aqui um javali, caçamos javali, comemos javali. Foi isso que contaram uma história, né? Então, eu acho legal a gente olhar dessa forma, assim. E aí, eu não sei se dá para deixar mais para frente, mas acho que vai trazer isso agora. Muitas vezes, na maioria das vezes, né? Eu falo lá no curso, você mencionou o curso de storytelling, muitas vezes a primeira pessoa para quem você conta a história é você mesmo, né? Então, a história vai ficar tão melhor quanto mais vezes você tenha refinado ela dentro da sua mente, contado ela para si mesmo. Porque, no fim das contas, o processo de você chegar a uma conclusão, você vai depois, de alguma forma, traduzir ele numa história para que a pessoa chegue à conclusão que você quer que ela chegue. Então, óbvio, você quer influenciá-la de alguma forma, principalmente no contexto de trabalho. Você chegou a uma ideia boa, você acredita que outras pessoas deveriam concordar com a sua ideia boa. E aí você vai seguir os caminhos que aquela ideia passou, né, pelos quais aquela ideia passou dentro da sua mente, para tentar traduzir aquilo de forma mais clara para os outros. É muito, muito amplo mesmo o conceito e muito legal. E você falou sobre a questão de deixar claro para as pessoas que estão ouvindo ali o que você está contando, mas a gente sabe que muitas das vezes, por mais que você deixa claro para você e para, vamos supor que tenha 5 pessoas te ouvindo, 4 pessoas está super claro, mais uma não entendeu. Cara, pode acontecer e vai acontecer muitas das vezes. Existem técnicas que é possível contornar esse tipo de situação, ou vai muito também do que o outro tem de experiência, da história daquela outra própria pessoa, para conseguir às vezes até entender o que você tá querendo falar, sabe? Porque, querendo ou não, como você falou, a questão da comunicação, persuasão, eu acho que muito tá envolvido com essa questão do storytelling, como você trouxe. Mas o outro, a outra pessoa que tá recebendo, às vezes ela não tá num bom dia, e, enfim, como eu falei, existem diversas variáveis ali que pode impactar nessa mensagem que está sendo trazida ali. Então, novamente, existe alguma técnica, alguma forma de contornar esse tipo de situação ou não? É assim mesmo e paciência? Você não consegue fazer qualquer pessoa entender qualquer coisa, né? Existem entendimentos que têm pré-requisitos, vamos dizer assim, né? Como mais ou menos quando a gente vê na escola, tá? Então, antes de você, sei lá, vários conceitos de física, você tem que saber matemática primeiro, né? Ou o básico de matemática primeiro, e por aí vai. E eu acredito que nas ciências humanas não seja diferente. Não dá para você querer assumir a responsabilidade de todo mundo entender o que você está falando do jeito que você queria, né? Já é difícil fazer uma pessoa entender o que você está falando do jeito que você gostaria. Imagina um público de 5, de 10, de 1.000 pessoas numa palestra. É muito difícil. O que você pode fazer é tentar minimizar esse ruído, tentar ser mais claro. Existem técnicas, sim, que você pode empregar. Em alguns lugares elas podem até ser ofensivas, mas imagina que você está apresentando, vou dar um exemplo de algo que talvez possa ser ofensivo, você está apresentando algo para uma diretoria, para executivos, e aí ao final você vira, me fala o que você entendeu com as suas palavras. Talvez o executivo pense, poxa, está me tratando como uma criança, tá duvidando da minha inteligência. Mas é uma técnica válida, né? Então você pede para a pessoa explicar com as palavras dela, e aí você mede ali pelas palavras dela o quanto ela entendeu. Nem sempre é uma técnica fácil, porque às vezes a pessoa vai explicar com as palavras dela e você não vai entender direito o que ela quis dizer e vai achar que ela está falando o que você falou, mas não está, né? Então eu já vi muitas vezes isso, você fala para a pessoa assim, me explica com as suas palavras, e aí a pessoa que pediu a explicação está procurando um jeito de validar o que ela disse, né, e não de realmente avaliar o que o outro está falando. Então é uma técnica que nem sempre é fácil. Você tem outras técnicas, você pode trazer imagens, você pode trazer imagens analógicas, né, trazer analogias, por exemplo. Eu gosto bastante de usar analogia. Quando eu falei do Homem das Cavernas, aqui estava trazendo uma analogia, estava trazendo um exemplo, né? Então trazer exemplos, trazer analogias, trazer imagens, trazer um paralelo com alguma outra coisa, vincular o que você está falando a uma experiência que você saiba que aquela outra pessoa já passou por ela, né? Então, um exemplo prático. Eu tenho 2 filhos. Então, se eu estou falando com alguém que eu sei que tem filhos também, às vezes eu trago um exemplo que tem a ver com paternidade, porque eu sei que aquela pessoa vai entender melhor, porque ela vive aquela realidade também. Então, existem uma série de recursos, nem sempre todos eles são úteis a todo momento, né? A gente tem que tomar cuidado, como eu falei, de não parecer que você está subestimando ali a inteligência da pessoa, mas
Acho que você pode fazer isso de outra forma também, né? Então imagina que assim, eu falo para você, Luan, é super importante para mim ter certeza de que você entendeu o que eu estou dizendo. Ficou alguma dúvida? Você conseguiria sintetizar o que eu disse só para eu garantir que eu consegui me expressar bem? Né? Você traz para você, né? Em vez de você falar assim, só para eu garantir que você entendeu, não, para eu garantir que eu consegui me expressar bem. É a mesma coisa que você está falando, a mesma coisa. Mas você traz para você e aí você ameniza um pouco essa situação. Então, enfim, outras técnicas talvez que eu não esteja lembrando aqui, mas sim, tem várias maneiras de fazer isso. Cara, e você trouxe aí essas técnicas que é para deixar claro, né, se a pessoa entendeu a mensagem que você trouxe, mas não é utilizado às vezes em todos os momentos. Cada técnica, como você falou, se aplica em conceitos públicos diferentes, porque cada caso é um caso, mas existem elementos que são essenciais, independente do público, para se contar uma boa história, para ter um storytelling bacana ali, que vai trazer um resultado mínimo que é esperado na hora de você trazer ali a sua narrativa? No contexto profissional, sim. Tá? Então vamos excluir aqui o contexto artístico, o contexto, né, literário, porque aí eu tendo a achar que não existem muitas regras mesmo. Mas no contexto profissional, você precisa de um começo, meio e fim, e você precisa de uma linha argumentativa clara. Tá? No contexto profissional, quase sempre você tem uma estrutura em que você apresenta uma realidade e ao final você quer influenciar que as outras pessoas tomem uma ação. Nem que a ação seja estar informado do que você acabou de falar, né? Então, você comunicou algo e as pessoas agora sabem que aquilo vai acontecer. Mas, na maioria das vezes, você está influenciando, você está persuadindo. Então, você precisa ter clareza do que você está pedindo e não esquecer de pedir, tá? Então, às vezes, você chega lá e apresenta os resultados de um discovery, por exemplo, e ao final não existe um encerramento, né? Início, meio e não tem fim. Já passei por isso, tá? De ver o time apresentar o resultado de um estudo, de uma pesquisa, e não tem próximos passos, não tem ações recomendadas, não tem, sabe, assim, tá, você estudou tudo isso, a que conclusões você chegou e o que você espera que eu faça, o que você recomenda que eu faça? Você acha que eu deveria atualizar o roadmap? Você acha que eu deveria interromper uma iniciativa que não está indo bem? Mas deixe clara a sua intenção, o que você está pedindo e o caminho que você está recomendando. E aí o resto vai muito de quanto tempo você tem, né? É difícil criar muitas regras, porque às vezes você tem 5 minutos para fazer um pitch numa reunião de diretoria, você não consegue ter muitas regras, né? Você tem o famoso encontro de elevador com o CEO, né? O que você fala para ele em 1 minuto dentro do elevador, não tem muita regra, mas basicamente é isso. O racional tem que estar claro, tem que ter um início, meio e fim, e tem que estar claro para mim o que você espera que eu faça no final. E principalmente você falou aí sobre reuniões às vezes com diretoria, é muito comum o pessoal assim da alta liderança interromper apresentações. E existem técnicas para se lidar com isso também, assim? Existem. Eu tenho bastante dificuldade com isso, mas tive que ficar bom, porque muitas vezes você não está em posição de ditar as regras quando você está falando com pessoas que têm um crachá muito maior do que o seu. Vale você fazer um combinado, por exemplo, no começo da reunião. Perguntas no final ou perguntas durante a apresentação. Mas as pessoas, quanto mais pesado for o crachá, menos ela vai seguir o combinado. Mas pelo menos você tentou. Então, uma das coisas que eu gosto é perguntas no final, ou não, pode fazer pergunta durante. Eu tendo a pedir que as pessoas façam pergunta durante, porque eu acredito que quando elas deixam para o final, vem menos perguntas e as pessoas vão embora com mais dúvidas. Tá? Então eu prefiro que a pessoa me interrompa. O que acontece muitas vezes é a pessoa fazer uma pergunta de algo que eu vou falar mais lá na frente. E aí eu falo com tranquilidade, eu falo, excelente pergunta, daqui a 2 ou 3 slides a gente vai chegar lá. Ou, excelente pergunta, já vou tratar disso, deixa eu explicar um conceito importante antes, depois eu volto para a tua pergunta, mas eu não vou esquecer dela, se eu esquecer você pode me lembrar, né? Então você faz aqueles combinados ali com as pessoas na hora e isso tende a funcionar. É claro que depende do nível de hostilidade do seu público. Às vezes você está apresentando uma ideia, um estudo, uma conclusão super impopular na empresa. Você não pode esperar que as pessoas vão ouvir aquilo e não vão te interromper, não vão questionar, não vão discordar, não vão tentar invalidar aquele estudo. Nesse caso, o que eu recomendo, e claro que é muito difícil, entra em cena a inteligência emocional, a sua capacidade de controlar suas emoções e se manter firme no seu objetivo, se manter firme no seu foco, que é comunicar, que é transmitir a mensagem, que é influenciar uma decisão ao final. Mas é claro que é muito difícil separar
o fato de que a pessoa está ali falando do seu trabalho e não de você. É mais difícil ainda quando você tem certeza que ela está falando de você, porque às vezes ela está mesmo. Às vezes a pessoa não gosta de você mesmo e quer prejudicar o seu trabalho. Então, deixando mais claro, as técnicas de storytelling, elas vão até um determinado ponto, e a partir desse determinado ponto são técnicas de política corporativa. E aí eu já não me sinto à vontade de falar muito disso, que não é uma coisa na qual eu sou muito bom. Mas é isso, enquanto você está ali narrando, você tem uma estrutura de narrativa para seguir. Mas não esquecer que fora daquela reunião existe uma estrutura, uma trama política, uma trama de interesses, de pautas individuais, muitas vezes que são ocultas, né, e coisas do tipo, que storytelling já não é mais a ferramenta da qual você precisa para lidar com isso. Aí você precisa de ferramentas de negociação especificamente e política, e lobby, né? E toda vez que eu tô fazendo uma apresentação de fato, eu tô usando ali do storytelling, independente de ser um bom storytelling ou um mau storytelling, ou não. Tipo, às vezes eu tô apenas realmente compartilhando informação e às vezes sim eu tô contando uma história. Tem essa diferença de quando a gente faz essas apresentações? Ou realmente é só tipo, não, ele tentou storytelling, mas não foi bem sucedido, mas é um storytelling, só que mal feito? Ou realmente não, a pessoa só está comunicando uma informação aqui e já era? Ótimo ponto. Eu acredito que sim, você está sempre contando uma história de alguma maneira, pelo menos num contexto de trabalho. Tá? Às vezes até num contexto de happy hour, você está contando um fato, você está divertindo as pessoas, contando alguma coisa engraçada que aconteceu com você. Você está sempre contando uma história. Por isso que eu acho que o conceito de storytelling, ele se confunde muito com o próprio conceito de comunicação, de você se comunicar. Quando você está falando, você está respondendo a um pensamento que te fez falar alguma coisa, né? Então, tanto numa interação entre amigos, quanto numa interação profissional, algo dentro da sua mente foi lá, falou, conta isso aqui, fala esse negócio aqui, né? Explica esse negócio, conta essa história, traz essa informação. Então, você sempre está contando uma história. É claro que é diferente, por exemplo, eu estou aqui apresentando uma coisa e falo assim, a gente acredita que 50% do nosso público está extremamente satisfeito. E aí você me interrompe e fala, olha, eu tenho uma pesquisa que diz que esse número é 20%. Você contou uma historinha, né, muito rápida ali, falando, ó, esse número não é esse, porque eu tenho uma pesquisa, se você quiser eu te mando a pesquisa. Você está contando uma história. Às vezes você não precisa de todo o canhão do storytelling, todas as ferramentas, todo o cinto de utilidades do storytelling, porque você vai falar por 10 segundos só corrigindo uma informação. Mas você está trazendo algo novo ali, você está talvez agregando a história que está sendo contada. Então, eu acredito que se confunde muito com o conceito de comunicação. E eu prefiro esse conceito de storytelling. Eu acho que é mais difícil quando você vai para aquele que eu falei, vou te apresentar a história da Maria, ela tinha uma dificuldade, porque isso é só uma técnica, né? Então, eu não queria que as pessoas confundissem e achassem que isso é storytelling, que quando você vê um TED Talks, por exemplo, a maioria deles é extremamente bem apresentado, pessoas com boa oratória, com uma boa narrativa. Não queria que as pessoas pensassem que aquilo é storytelling e o que eu faço no dia a dia é sobreviver e tentar convencer os outros. Não, o que você faz no dia a dia é contar uma história também, né? Independente da técnica que você tenha e do quão boa ela seja. Eu prefiro esse conceito mais amplo. E tem alguma história sua, assim, de algum projeto que você estava trabalhando e que o projeto não estava andando? Tipo, não estava conseguindo, estava truncado ali. E aí você foi lá, parou, respirou, montou uma apresentação bacana, usou as técnicas de storytelling e a partir dali o projeto falou, putz, tava faltando isso aqui, ó. Tava faltando apresentar aqui de forma estruturada para que as pessoas entendessem e o projeto andasse. Existe ou tem alguma história que aconteceu e você possa compartilhar assim com a gente? Várias vezes. Teve uma ocasião em que eu tinha uma liderança, um executivo muito visionário, tinha muito boas ideias, mas tinha muita dificuldade de transmitir essas ideias e de colocar todo mundo no mesmo barco. E aí eu comecei a assumir esse papel. Conversei com ele, falei, posso tentar explicar? Porque eu sinto que as pessoas não estão entendendo do jeito que você gostaria. Eu entendi o que você quer, mas eu não sei se as pessoas entenderam. Eu posso tentar fazer uma apresentação para o meu time, eu valido contigo, etc. Eu fiz a apresentação, validei, ele gostou bastante e começou a usar vários slides que eu tinha feito. Ele falou, vou usar o teu slide aí que ficou melhor, né? Em algumas ocasiões ele me levava junto, em algumas reuniões ali, era online, né? Me chamava também para a mesma reunião. Falava, você consegue ir nessa reunião aí, ó, eu vou introduzir o tema, você traz ali a história e depois eu volto. Falei, tudo bem. E eu senti que realmente as pessoas ficaram mais alinhadas
ao que era a nossa visão, ao que era o nosso roadmap, ao porquê que a gente estava fazendo aquelas coisas, tá? Muitas vezes ele explicava as ideias dele e ele não conseguia explicar por que a gente deveria fazer daquela forma. E aí ficava para as pessoas uma coisa assim, pô, não sei de onde isso vem, não sei por que eu estou fazendo isso. E eu trouxe muito esse racional do porquê, de como que as coisas funcionavam e onde a gente queria chegar. Então ali eu acho que foi bem o caso de que o storytelling salvou, porque o racional já era bom. Eu acho que muitas vezes o racional é ruim, aí o storytelling não salva. Mas o racional ali já era bom, e a habilidade de contar essa história com mais técnica fez com que esse racional fosse mais compreendido, e eu acredito que ali sim salvou a iniciativa. Salvou, de certa forma, a visão de produto, porque a iniciativa não era uma iniciativa, era a visão de para onde a gente queria chegar. E você comentou aí que se o racional não tiver bom, o storytelling não salva. Como é que é, assim? Se a pessoa não tiver um conceito bem formado, não adianta querer montar a melhor técnica, a melhor apresentação do mundo, que não vai, assim. Não tem como, né? Se não está claro para você, como é que você vai conseguir fazer ficar claro para os outros? Se você não consegue, dentro da sua mente, contar aquela história de uma maneira que você mesmo entenda, é muito difícil você fazer o outro entender. Porque o que acontece? Para você contar uma boa história e garantir que a outra pessoa chegue no mesmo lugar mental que você estava, porque basicamente, a gente pode usar essa analogia, né? Então, você percorreu um trecho de um mapa e você quer que a pessoa chegue até ali, porque você entende que aquela posição é uma posição agradável, uma posição confortável. Então você pensa, olha, vou ensinar a pessoa a chegar até aqui. Você vira a primeira direita, a primeira esquerda, segue reto, etc. Você vai chegar aqui, né? E é uma posição mental, conceitual, intelectual que te parece boa e você quer trazer mais pessoas para ela. Se você não sabe onde você está, como é que você vai desenhar esse mapa? Se você não sabe como você chegou ali, como é que você vai explicar para outras pessoas como elas chegaram? E mais importante, saber que você partiu de um ponto que não é o mesmo ponto onde as outras pessoas estão. Então você também precisa saber explicar como é que chega no lugar onde você está, partindo de outros pontos diferentes daquele ponto onde você estava quando começou a sua jornada. E aí é que entra o storytelling, tá? Então primeiro você tem a habilidade de transitar nesse mapa, vamos dizer assim, nesse mapa dentro da mente, né, de uma ideia para outra, vamos supor assim, do ponto A, que era a ideia que você tinha antes, para o ponto B, que é a ideia nova. Você primeiro aprende a transitar por esse mapa. E isso tudo é a parte do seu racional, é um esforço intelectual individual. Você está, sei lá, vamos supor que a sua trajetória nesse mapa envolveu um discovery, você conversou com o cliente, você olhou os números, você olhou iniciativas passadas que deram errado, etc, etc. E você saiu ali do ponto A que você estava para o ponto B. Beleza, esse racional está claro, aí você consegue entender agora, bom, quais são os outros pontos A1, A2, A3, A4, onde as outras pessoas estão, e eu quero que elas cheguem também no ponto B onde eu estou. E aí você entra com a sua capacidade narrativa. Mas antes disso, você tem que ter percorrido aquele espaço mental do ponto A ao ponto B e ter clareza do que você percorreu, da onde você estava, para onde você foi, como que você chegou lá, e aí você consegue explicar para os outros e desenhar esse mapa. Se você não faz isso nem para você mesmo, é muito difícil, né? É até ao contrário, né? Às vezes você vê uma pessoa com storytelling confuso e você acha que ela não sabe o que está falando. Na verdade, às vezes é só a técnica, né? Acho que é outra coisa que a gente tem que separar. Nem todo mundo que fala de um jeito confuso pensa de um jeito confuso. Às vezes a pessoa chegou num racional claro, mas não tem técnica para exprimir aquilo. Agora, o contrário é praticamente uma regra. Se a pessoa tem um racional confuso, ela não vai conseguir contar uma história. E além da questão aí do racional, quais são outros erros comuns que você observa que as pessoas cometem ao tentar usar dessas técnicas do storytelling em apresentações que você já tenha participado, assim? Primeiro eu pensei em erros técnicos aqui, mas acho que eles não são tão importantes. Porém, é bom tirar da frente, né? Aquele slide com muito texto, aquelas coisas assim, realmente confusas, uma fala muito prolixa. Esse é um erro que eu cometo bastante, né? Você querer explicar 10 vezes a mesma coisa de jeitos diferentes. Acho que é um erro que vem da minha vontade de garantir que todo mundo entendeu. Só que às vezes as pessoas já entenderam e eu ainda estou explicando. Acho que esse é um erro muito comum. O erro oposto a isso, né? Que é simplesmente não explicar, não trazer o racional, não trazer o que está acontecendo, não se antecipar às perguntas, porque as pessoas vão ter dúvidas. Você não vai contar uma história e magicamente todo mundo vai se convencer daquilo que você falou. Aquilo que é óbvio para você, quase nunca é óbvio para os outros. Então você precisa tentar se antecipar às perguntas. E aí você vai fazer isso tanto melhor quanto mais você entenda o idioma que as pessoas falam,
naquela reunião. Então você vai para uma reunião com o financeiro, eles vão perguntar o custo daquela iniciativa, vão perguntar o potencial, a estimativa de retorno. Você vai para uma reunião com vendas, eles vão perguntar como é que eles vendem aquilo. Eles vão trazer objeções que eles vão escutar dos clientes, que eles já sabem que os clientes vão trazer objeções, eles vão trazer essas objeções para você. Então, quanto mais preparo você tiver em entender a realidade das pessoas que estão te escutando, maior vai ser a sua capacidade de contar a sua história de um jeito que todo mundo entenda. Então, sempre se antecipe as perguntas. Separa um tempinho antes de você apresentar e se faz essa pergunta, que é: que outras perguntas as pessoas podem ter a respeito desse conteúdo, tá? Use o ChatGPT se precisar, né? Fala, vou apresentar algo assim, que perguntas as pessoas podem ter? Pede uma lista de 20, 30 perguntas, porque mais da metade vai ser ruim. Não vai fazer sentido, mas você vai encontrar umas 5 ou 6 ali que você fala, pô, isso aqui me ajudou. E existe uma forma aí, você comentando sobre esses pontos, além de entender o público, né? Eu acho que entender um público também é uma forma de se criar uma narrativa ali autêntica e genuína. E existem outras formas para se criar essa narrativa também com autenticidade, assim, porque acaba que quando você vai estudar sobre storytelling, existem as técnicas, os formatos ali, mas como é que você faz para aos poucos ir trazendo o seu próprio jeito de se comunicar também, de se trazer essa narrativa, até para não ficar aquele copia e cola, né, de tipo, nossa, essa pessoa apresentou, parece que é o outro que tá apresentando e não ele, né, que tá apresentando da mesma forma, por conta dessas técnicas e tudo mais, mas, pô, a gente tem que adaptar a nossa realidade, tudo, trazer essa forma autêntica de se contar as coisas também, porque cada pessoa é uma pessoa. Tem como fazer isso também, assim, ô Farina? Cara, eu adoro essa pergunta, porque a autenticidade é a parte mais difícil de uma narrativa. Na minha opinião, pelo menos para mim foi. Quando eu comecei a investir na minha capacidade de contar histórias, porque eu entendi que era importante, a primeira coisa que eu fiz foi copiar as pessoas que eu achava que faziam isso bem. Obviamente, aquilo não era o meu jeito, né? Eu não me sentia dentro da minha própria cabeça contando aquela história. Eu não me sentia autêntico. E para mim, a autenticidade, pelo menos na minha trajetória, é difícil eu chegar e falar essa é uma regra para todo mundo, mas na minha trajetória a autenticidade foi uma das últimas, ou talvez a última coisa a ser conquistada. Me levou alguns anos até eu conseguir contar uma história e sentir que eu estava falando com a minha própria voz e não com a voz de outras pessoas. E é um pouco difícil, porque imagina que durante esses anos a primeira coisa que te ataca é a síndrome do impostor. Você fala, bom, eu não sou bom nisso aqui, eu só estou copiando uma pessoa que é boa, mas eu mesmo não sou bom. E aí você tem que copiar, porque o senso de urgência te obriga, você tem uma apresentação para amanhã e o que você pode fazer de hoje para amanhã é copiar, né? Se você ainda não chegou nesse nível de autenticidade. Para mim demorou alguns anos e acho que é uma busca individual, uma busca interna. É difícil dar uma dica e falar, não, faz isso aqui que você vai ser super autêntico, porque exatamente esse ponto, ninguém pode copiar a minha trajetória rumo à autenticidade, porque aí já não seria a sua trajetória, seria a minha trajetória que você está copiando. É um processo de autoconhecimento também, é um processo de você entender quem você é, qual é a marca que você quer deixar no mundo. É muito profundo. Acho até que escapa do storytelling, escapa de novo, né? Sai um pouco do conceito de narrativa e entra em conceitos mais profundos, como o autoconhecimento, como o estudo da sua própria psicologia e tudo mais. E entender a sua vocação, não no sentido místico, mas no sentido de o que você quer fazer da sua vida, qual que é a obra que você quer deixar para as pessoas. E que, para mim, permearam ali a capacidade de me comunicar e de contar histórias de um jeito que eu sentisse que eu estava sendo autêntico. Eu não vejo outra forma, eu posso contar um pouco da minha trajetória, mas, de novo, não acho que as pessoas vão conseguir copiá-la, mas, assim, eu comecei copiando os demais. Por ser autista, eu tenho uma capacidade de traquejo social muito baixa, então, geralmente, os autistas com nível 1 de suporte, como é o meu caso, como eles não sabem socializar muito bem, a gente olha em volta, vê quem está fazendo aquilo direito, copia aquela pessoa e fala, bom, isso aqui deve funcionar. Quase sempre é uma catástrofe, exatamente por conta dessa questão da autenticidade. Então, para mim, foi uma trajetória de entender quais eram as coisas, os aspectos que eu podia copiar e os aspectos que eu não podia copiar. Se eu estou aqui e eu copio o Luan, todo mundo vai olhar e falar, cara, o Farinato é uma cópia do Luan, né? Ele é fã do Luan a tal ponto que ele fala igual, ele gesticula igual, ele se veste igual, ele fala, pô, o cara não é ele mesmo, né? Agora, se eu penso, por exemplo, pô, o Luan, ele tem um aspecto muito legal, que ele fala de uma forma pausada, com uma voz grave que transmite uma segurança.
isso eu posso copiar. Eu não preciso copiar todo o resto, eu não preciso copiar os gestos, as expressões, a maneira de se vestir, a maneira de pensar, mas isso é uma coisa que eu achei legal. Aí você vê um filme, você fala, pô, aquele personagem daquele filme, ele fala de um jeito respeitoso, mas ainda assim ele não deixa de emitir as próprias opiniões. Como que ele faz isso? Ele encontra aquela forma ali, nossa, ele usou essa palavra, ele fez isso aqui, poxa, legal, isso aqui eu vou copiar. Aquele ponto que eu trouxe mais cedo, né, eu falei, em vez de você perguntar para a pessoa, me fala o que você entendeu, fala, para eu garantir que eu me comuniquei bem, valida para mim se eu conseguir me fazer entender. Essa parte de você inverter a história, eu já nem sei mais de quem, mas provavelmente copiei de alguém também, vi alguém fazendo. Ninguém falou assim para mim, faz isso, mas eu vi alguém fazendo, falei, cara, isso é muito legal, eu vou fazer mais vezes disso aí. Eu vou incorporar isso a quem eu sou, né? E aí já deixa de ser uma questão de você imitar os outros, mas sim de você se tornar um coletor de boas ideias e bons exemplos que você quer trazer para si. E aí você já não está imitando uma pessoa, você está imitando pontos específicos que você viu de várias pessoas que você achou legal e que você quer trazer aquilo para o seu arsenal, trazer aquilo para o seu baú. E nesse processo, pelo menos para mim, foi um processo de autenticidade. Foi um processo em que eu me vi cada vez imitando menos, né? Embora ainda seja uma imitação, porque eu acredito que, né, do ponto de vista antropológico, a gente aprende muita coisa pela imitação, a gente é uma espécie de imitações, mas no sentido de que eu já não me vejo assim copiando uma pessoa, mas sim, acho que essa analogia de colecionar, né? Eu me vejo como um colecionador já de boas técnicas, bons hábitos, boas maneiras, coisas que eu acho que são legais e que eu quero trazer para minha coleção, eu quero que componham, que sejam parte de quem eu sou. Agora, se essa é a única trajetória possível, eu não faço ideia se alguém consegue copiar isso, mas para mim foi como aconteceu, entendeu? Mas é bem interessante esse ponto de reflexão que você trouxe, porque no final eu também acredito nisso, né? Que eu também sou uma pessoa que copiou várias coisas de outras pessoas, e às vezes as pessoas acham que eu sou autêntico, mas é porque eu juntei um monte de coisa numa panela e misturei com as coisas que eu acredito. E aí na hora de eu me comunicar, de eu ser quem eu sou isso, né? A cópia é de um monte de gente e não de uma única pessoa, que aí acaba que a gente consegue ser autêntico por isso, por sermos cópias de várias coisas, e não tem como falar exatamente, o Luan é tal coisa, porque realmente são várias coisas junto, né? Eu acho, é bem filosófico, mas eu gosto, assim, dessa parada, assim. Eu acho que faz total sentido, que é aí que a gente encontra essa autenticidade, né? Eu acho que você tocou num ponto super bacana, que você falou assim, eu trouxe conforme o que eu acredito. E é aí que tá a sua autenticidade, porque você assistiu a, sei lá, vamos supor, a vários filmes que eu também assisti, você teve contato com várias pessoas com quem eu também tive. O que fez você escolher algumas coisas para copiar que não foram as mesmas que eu escolhi? E é aí que tá a autenticidade, quando você traz assim, no que eu acredito, nas minhas crenças, nos meus valores, nas coisas que são minhas. Essa base toda de crenças e valores é o que sustentou, né, é o que deu os critérios para você escolher o que copiar e o que não copiar. E que, como a minha base de crenças e valores, com base no que eu vivi, na infância que eu tive, na educação, são diferentes, eu escolhi coisas diferentes para copiar. E aí, então, a gente usou as mesmas técnicas, né? Ou seja, copiar aquilo que a gente achou legal, mas a gente chegou em lugares diferentes porque os critérios foram diferentes, as crenças foram diferentes. E é aí que está a autenticidade, né? Me preocupa muito que as pessoas, às vezes, copiem as coisas e se sintam pouco autênticas, e se sintam impostoras. Mas é porque talvez você esteja procurando a sua autenticidade na técnica, na casca, né? E você tem que procurar a sua autenticidade no que te fez escolher copiar aquilo. E é ali que vai estar quem você é, né? Aí virou super filosófico, eu concordo, mas eu gostei que você trouxe o lance da crença, assim, que eu não falei e que eu tinha que ter falado, então obrigado por ter trazido. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. E para quem quer estudar um pouco mais, ô Farina, além do curso que você tem lá da PM3, que é muito bom de storytelling, existem outros livros, outros meios que a pessoa pode mergulhar aí e ter mais conhecimento a respeito disso e conseguir aplicar no dia a dia mesmo, sabe? Eu sei que às vezes é corrida, várias reuniões, vários projetos que a gente tem que participar, mas se dedicar um pouco a aprender desses detalhes e colocando ali um pouquinho, cada dia vai implementando um pouco mais em cada apresentação que vai fazer, principalmente designers que acabam fazendo muitos discoveries e quer fazer uma boa apresentação. Às vezes a galera sempre reclama sobre, cara, fui lá,
lá, fiz uma pesquisa, mas ninguém aceitou o que eu fiz, o resultado, não sei o quê. Às vezes o problema pode estar aí, a solução pode ser essa, de ter um pouco mais de conhecimento a respeito do storytelling, conseguir aplicar alguns conceitos ali, pode ser que você não consiga aplicar tudo, que não dê certo na primeira vez, mas ir tentando ali com base nesses estudos, e a pessoa vai conseguir ali, cada dia mais, ter um pouco de sucesso a respeito de mudar essa realidade que hoje tem muitos designers que falam sobre isso. Não sei se você já ouviu, mas nossa, fiz a pesquisa, ninguém aceita a pesquisa, cria uma persona, mas ninguém tá usando. Às vezes pode ser essa falta aí de se comunicar com um bom storytelling ali, para que as pessoas comecem a usar aquilo que você realmente tá fazendo no dia a dia ali e gerar mais resultado. Porque no final o que a gente quer é que a empresa lucre mais, tenha mais grana, consequentemente a nossa carreira vai crescendo, a gente também vai ganhando mais, vai sendo feliz e etc. Então, se você puder aí deixar algumas dicas de estudo a respeito disso, eu acredito que vai ser bacana para quem tá nos ouvindo. Eu tentei condensar realmente no curso, mas nem todo mundo vai ter condições de adquirir o curso. Até porque ele faz parte da assinatura, né, da PM3 Sprints. Então, você assina, você leva 50, 60 cursos. Os outros são muito bons também, não precisa assinar só por causa do meu. Mas eu tentei condensar ali, aí realmente, se você quero começar não gastando nenhum centavo. Tem um livro que me ajudou muito, que ele chama Como Ler Livros. E ele me ajudou a entender as outras narrativas. Eu acredito fortemente que quanto mais você consegue entender a narrativa dos outros, melhor você fica em narrar as coisas. Porque, de novo, é a cópia. Você precisa povoar a sua imaginação, povoar a sua mente de bons exemplos. E aí não estou querendo entrar em julgamento, o que é um bom exemplo. O que é um bom exemplo para você? Tá? De novo, com as suas crenças, com os seus valores, você escolheu copiar coisas, você escolheu classificar coisas como bom exemplo, mau exemplo para você. Então, legal, você precisa povoar isso, né? Como é que eu vou escrever uma boa história para mim, né? Sem ler aquelas pessoas que foram mestres na capacidade de contar história. Então, eu adoro Shakespeare, eu adoro Machado de Assis, sabe? Porque para mim, assim, é óbvio que eu não vou chegar numa reunião e vou declamar um soneto, né? Mas eu acho que esse tipo de coisa me ajuda a povoar a minha imaginação do que é um bom trabalho de narrativa, né? De expressar impressões. Tá? Então, nunca me fez mal ter cultura, ter repertório de outras coisas, né? Então, o Como Ler Livros, ele é exatamente isso, ele vai te ajudar, ele é um livro super técnico mesmo, ele é um livro de como fazer coisas, quase com uma receita, né, do que você procurar num livro para extrair o melhor dele. Me ajudou bastante com narrativa, porque à medida que você aprende interpretar as outras narrativas, você começa, na hora que você vai produzir as suas, a entender que você precisa fazer aquilo também. Vou te dar um exemplo. No livro tem uma das coisas que ele fala para você fazer quando você está lendo um livro, que é chegar aos termos. Chegar aos termos é entender, é um trocadilho, né? Tanto o termo de palavra quanto os termos de um contrato. Então ele fala, você tem que entender quais são os termos ou palavras-chave que são mais importantes naquele livro e entender qual que é o significado que o autor dá para aquela palavra. Então, o que eu copiei disso aí? Geralmente, quando eu estou fazendo uma apresentação que eu entendo que eu vou trazer uma palavra que pode ser um pouco esquisita para as pessoas que estão me ouvindo, a primeira coisa que eu falo é, quando aquela palavra aparece, eu explico o que ela quer dizer. Ou uma sigla em inglês, um termo em inglês, ou OKR. Estou falando para um público, sei lá, vou dar uma palestra numa universidade, ali, primeiro ano de faculdade. Talvez ninguém saiba o que é o OKR. Na primeira vez que ela aparece, eu explico o que é, traduzo, explico o que significa, e aí da segunda vez eu já, lembra, são aqueles objetivos e resultados-chave. Na terceira vez já é mais rápido, da quarta vez em diante você não fala nada. O que você está fazendo? Você está ajudando as pessoas a chegar aos termos, ou seja, a chegar a um contrato, né, a respeito de quais são os termos mais importantes do que eles significam. Então, o Como Ler Livros, você tem que ler ele dessa forma, você tem que ler tentando entender, assim, você vai ficar bom em ler livro, mas você vai ficar bom em contar história também. Para mim, foi o livro que mais ajudou, tá? Aí tem um filme que eu adoro recomendar, que é o Obrigado por Fumar. Obrigado por Fumar é um filme de lobby, na verdade, né? O cara é lobista da indústria tabagista americana. Então, enfim, tudo que eu não acredito que deveria acontecer. Mas ele é muito bom de storytelling, assim, muito bom. Então, é uma aula de storytelling esse livro, e de argumentação e de persuasão, né? Tem uma hora que ele fala... Eu não preciso provar que eu estou certo, eu só preciso provar que o outro lado está errado. Porque o público automaticamente vai acreditar que eu estou certo quando eu fizer isso. E aí você fala, pô, é sacana, mas a grande maioria das técnicas
em si não tem um valor ético. O valor ético está em como que você usa a técnica. Se você está usando para fazer uma coisa legal ou está usando para prejudicar alguém. Então ele explica algumas técnicas super legais ali no Obrigado por Fumar. E para ficar com 3 recomendações, tem o meu filme favorito de todos os tempos, que é o 12 Homens e uma Sentença. Ele é um filme de 1957, ele é preto e branco ainda. Ele se passa todo numa sala de júri. Tinha uma época que ele era o filme favorito das professoras de português, porque exatamente ele é um filme todo baseado em argumentação, em narrativa e tudo mais. E o 12 Homens e uma Sentença me ajudou bastante a entender o protagonista, né, do filme. Eles não têm nome, né? Eles, jurado número 1, número 2, número 3. O protagonista do filme, que é o número 7, se não me engano, 8, me falhou a memória. Se você assistiu, aí você vai saber. Ele é o exemplo do que eu acredito, né? Ele traz muitos exemplos do que eu acredito que é a postura ideal no corporativo quando você está argumentando, né? Porque ele começa sendo o único contrário ao consenso e ele começa a trazer as coisas dele com uma inteligência emocional enorme, ele não se descontrola e ele consegue achar os racionais que ele precisa para explicar o que ele está falando. O tempo todo tentam tirar ele do sério e ninguém consegue, né? Então, assim, é um personagem arquetípico, obviamente, muito difícil de você, do dia para a noite, se tornar aquela pessoa. Mas eu gosto de arquétipos, eu acho que arquétipos geralmente são inspiradores. Então, esse filme me ajudou bastante no storytelling. Observar a maneira como ele constrói a narrativa dele e como em determinado momento outros jurados, né, que começam a concordar com ele, ajudam a compor a narrativa dele também, e aí ele começa a não estar mais sozinho e outras pessoas começam a incentivar as ideias que ele está trazendo ali. É muito legal, é realmente uma aula de storytelling. É melhor que o meu curso, diria. Olha aí, cara, muito boas as dicas. Não conheço o livro e nem nunca assisti esses 2 filmes aí, mas até anotei aqui pra mim assistir também. Eu acho que primeiro eu vou assistir os filmes aí, que é mais fácil, porque tem outros livros que tá na agulha aqui pra eu ler, mas também vou deixar aqui na listinha pra comprar aqui pra ler depois. E Farina, muito obrigado aí pelo papo. Eu tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo também curtiu bastante. Eu acho que foram dicas essenciais aí, até aplicáveis no nosso dia a dia, pra quem quiser melhorar essa forma de contar história ali no dia a dia como trabalho e tudo mais. Eu gostaria de deixar o espaço aqui agora para você divulgar as suas redes sociais, site, blog, seja lá o que você tiver aí, para quem quiser te convidar para tomar um café virtual ou presencial. Eu não sei onde você mora, não sei se você está em São Paulo ou você estava no Sul, né? Aí quiser contar pra galera onde você tá aí, para quem quiser, às vezes, né, pagar um cafezinho aí presencial também, fica à vontade aí para divulgar seus contatos aí. Bacana demais. Eu tô em Florianópolis desde 2015, não pretendo e não gostaria de ter que sair daqui, mas quem tiver por aqui e quiser tomar um café, fica à vontade. Eu fico mais ou menos no norte da ilha. Então, quem é de Florianópolis sabe que se divide em norte da ilha, sul da ilha, continente. Eu tô no norte da ilha. A gente toma um café aqui. Eu sou, cara, de rede social, eu acho que o LinkedIn é o melhor, assim. Instagram é foto da minha família, foto de viagem, etc. Eu não uso ele profissionalmente. Então, você pode me adicionar no LinkedIn lá como Rafael Farinazzo, Rafael com PH, Farinazzo ZZO no final. E a gente conversa, de verdade, assim. Meu tempo de resposta é um pouco alto, porque às vezes eu paro e falo, vou zerar as mensagens aqui. E isso acontece a cada 1 ou 2 semanas. Mas eu sempre dou um jeito de responder, então se você tiver alguma coisa, alguma dúvida, tiver algum conselho para me dar, alguma coisa para me recomendar, eu certamente vou ler. A menos que você tente me vender alguma coisa, eu sinto muito não ter dinheiro nesse momento para comprar nada, mas enfim, se você vier conversar comigo, eu não mordo, eu certamente vou responder. Então, obrigado aí pela oportunidade, foi super bacana participar mesmo. Gosto muito de estar em contato com a comunidade, de continuar conversando com as pessoas. Acredito que todo mundo cresce quando a gente compartilha o que a gente conhece, então obrigado por me dar a oportunidade aqui de por 1 horinha conversar com o teu público. Pô, obrigado eu aí, Farina, por ter participado aqui. E aceito, né, gravar 1 hora dessa. A galera às vezes não sabe que ouve os episódios aí, mas a gente grava cedinho, cara. 7h30 da manhã, a gente já tá aqui na agulha fazendo as gravações alguns dias da semana aí. E obrigado, Farina, por ter acordado cedo aí e gravado aqui com a gente esse episódio incrível. E agradecer também a galera aí que nos acompanha. Muito obrigado você pela sua audiência. Lembre-se de deixar o seu like, ajuda bastante. Compartilhar os links nas redes sociais. Se você quiser ajudar também de forma monetária, tem a nossa chave Pix, que é o pix@papodeuex.com.br. E qualquer valor aqui já serei muito grato aí pela sua ajuda, mas como eu falei, não quer ajudar de forma monetária porque não tem condição, o like é de graça, não custa nada. Então senta o dedo no like aí, que já contribui bastante aqui com o nosso projeto do podcast. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.